Nós somos muito limitados, nós somos muito pequenos. Mas aquilo que o Senhor tem para nós é infinitamente mais. Não sei qual é o seu sonho, mas qualquer sonho que você possa ter, que você possa achar assim, não, isso aqui é impossível de acontecer. Deus vai lá e fala para você, meu filho, eu sou capaz de fazer infinitamente mais do que você possa imaginar. Já pega o seu cafezinho, pega a sua Bíblia, seu caderno, a sua caneta, porque hoje Deus tem grandes planos para derramar sobre as nossas vidas. Eu quero começar essa semana que a gente esteja com o coração aberto e alinhado para receber tudo o que os céus têm para nós, porque grandes são as perspectivas de Deus para nossa vida. E talvez você esteja num lugar de não acreditar mais nisso. Você esteja num lugar de enxergar para as circunstâncias que estão acontecendo agora e achar que não tem mais saída, que não tem mais jeito, que você não merece ser feliz, ou que está tudo acabado para você, ou que você não pode mais sonhar. Você colocou seus sonhos na gaveta e você está sobrevivendo dia após dia. Mas hoje eu quero falar de 3 perspectivas que o Senhor tem para a nossa vida. A primeira está lá em Isaías 55:8. Está escrito assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. E o que isso tem que entrar no nosso coração, né? Como que essa palavra tem que entrar no nosso coração? Que Deus, ele não pensa como a gente pensa. A perspectiva dele é totalmente diferente da nossa. Ele usa as circunstâncias, as dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias para uma lógica maior, para um plano maior que a gente não consegue enxergar, porque a nossa visão ela é limitada somente no hoje, somente no agora, né? E Deus, ele tem uma visão do futuro. Nós não enxergamos o futuro. Então, os pensamentos, a forma como Deus age, como ele movimenta a nossa vida, não tem como a gente compreender. Só tem uma coisa que a gente precisa fazer: confiar. Então você pode até falar, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu vou confiar. Eu vou confiar porque os pensamentos que o Senhor tem são muito maiores que os meus. Os caminhos que o Senhor vai me levar são muito melhores que os meus, do que eu poderia andar. Então, eu não entendo, mas eu confio. Eu entrego ao Senhor. Então, a gente precisa colocar essa perspectiva no nosso coração de que os pensamentos que o Senhor tem é totalmente diferente do nosso, da nossa limitação humana, né? Nós somos seres limitados. E o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus infinito. Então a gente precisa compreender isso. Porque se a gente achar que, né, Deus é como se fosse nós somos limitados e para Deus não tem limitações. Então a gente começa a enxergar com esse olhar que para Ele tudo é possível. Para nós é impossível, mas para Deus é possível. A segunda perspectiva é que Deus trabalha todas as coisas para o nosso bem. E isso eu quero que você abra lá em Romanos 8:28, que está escrito assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, as situações mais dolorosas, mais difíceis, os maiores perrengues que você passa, aquilo que você acha que é o fim da sua vida, Deus usa essa situação para fazer uma virada. Ele usa essa situação para colaborar para o seu bem. A gente só consegue enxergar o caos, né? Os nossos olhos carnais é para o caos. Mas o Senhor faz desse chão, desse solo que parece que não vai frutificar nada, que não vai conseguir germinar semente nenhuma. Ele usa exatamente essa situação para florescer,
Então é nesse ponto que Deus age, é isso que essa situação que você enxerga como o fim do poço para você, ele vai usar essa situação para você virar, sabe? Virar a chave, para você mudar de situação, para você, ele vai trazer planos novos para você, uma nova perspectiva para você a partir dessa situação. Porque muitas vezes a gente realmente aprende somente nessas situações, né? Nesses momentos de dores. Você pode perceber, não sei se com você é diferente de mim, mas eu, em todas as situações que eu mais passei por aflições, por dificuldades, foi os momentos que eu mais aprendi. Deus usou exatamente essas situações para tratar coisas que estavam erradas em mim, erradas no meu coração. Ou seja, exatamente, ele trabalha todas as coisas para o nosso bem. Então, todas as dificuldades vão contribuir para o nosso bem. A gente precisa enxergar com esses olhos. Em cada situação que a gente passar de dificuldade, a gente fala assim: Senhor, o que eu preciso aprender nessa situação? O que o Senhor quer me ensinar nessa situação? E aí, quando a gente faz essa oração, quando a gente tem essa intenção, a gente passa por essas situações muito mais rápido, né? E o nosso olhar, a nossa visão muda em relação à nossa vida. E a gente não vai mais só sobrevivendo, mas a gente começa a viver de fato. E a terceira perspectiva é que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que possamos pedir ou imaginar. Está lá em Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Ou seja, vocês conseguem pensar o quanto nós somos pequenos? Porque até aquilo que nós achamos que é o nosso maior sonho, é isso aqui perto da capacidade do que Deus pode fazer para nós. Nós somos muito limitados, nós somos muito pequenos. Mas aquilo que o Senhor tem para nós é infinitamente mais. Não sei qual é o seu sonho, mas qualquer sonho que você possa ter, que você possa achar assim, não, isso aqui é impossível de acontecer. Deus vai lá e fala para você: meu filho, eu sou capaz de fazer infinitamente mais do que você possa imaginar. Você já pensou nisso? Quando a gente começa a entender quais são as perspectivas que Deus tem para nós, a gente para de se conformar com o pequeno. A gente para de enxergar que tudo que nos acontece é o fim do mundo, é o fim do poço. Mas a gente começa a entender que todas as coisas vão colaborar para o nosso crescimento, para o nosso avanço. E que Deus tem pensamentos infinitos para nós. E que tudo aquilo que eu quero, Ele vai fazer infinitamente mais. Então você consegue entender e enxergar como se a gente colocar isso aqui no nosso coração, a gente vai viver uma vida diferente. A gente vai viver uma vida com mais vontade de viver e não somente sobreviver. Essa mensagem eu quero que você grave no seu coração essa semana. Para tudo aquilo que chegar para te abater, você vai lembrar dessa mensagem. Você vai falar: não, o Senhor faz infinitamente mais do que eu posso imaginar. Tudo vai colaborar para o meu bem. Os pensamentos que o Senhor tem para mim são muito maiores do que eu posso imaginar. Então eu não vou me abater, eu não vou me deixar caída no chão, não, eu vou levantar e avançar. Amém? Grave essa mensagem no seu coração, encaminha para as pessoas que você ama. Seja uma fonte de luz para essas pessoas, para que elas possam receber também essa palavra de força, de ânimo, de coragem, para que elas possam entender quais são as perspectivas que Deus tem para a vida delas também, para que elas possam resgatar os sonhos e avançar, né? E não só sobreviver, mas realmente começar a viver de fato, porque é isso que Deus quer de nós. Ele não quer que a gente fique aqui nessa terra com a nossa visão caída, né? Mas Ele quer que a gente levante a nossa cabeça e olhe para o alto e avance, somente avance. Amém? Se inscreva nesse canal que está aqui só para te abençoar. Curta esse vídeo também, porque quando você curte esse vídeo, o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas. E eu te espero no próximo Café com Jesus.